Gostaria de informar vocês que esse livro ele trata, daqui a pouco eu falo um pouco mais, de momentos importantes da minha vida. E tem duas pessoas importantes na minha vida que viveram comigo esses momentos. Uma é a Dodora. Dodora, levanta aí, por favor. Está lá a Dodora. Maria Auxiliadora de Almeida Cunha Nantes, minha ex-esposa, mãe da Priscila. Está ali aquela linda diretora do Museu Paço das Artes. Quem tiver interessado em arte, ela é curadora de uma exposição que está ocorrendo lá agora, fazendo propaganda, hein? Maravilhosa a exposição feita lá. Pois bem, e na verdade é importante porque a presença das duas, está aqui o Vaguinho também, o marido da Priscila, e a presença das duas é significativa porque os momentos, digamos assim, mais difíceis da minha vida eu convivi com a Dodora. Ela foi presa comigo e no momento em que, e eu conto isso no livro, no momento em que nós fomos presos, foram presos conosco os dois filhos, a Priscila e o André. O André tinha 4 anos e a Priscila tinha 3. Ficaram presos 4 meses e meio. Então tem um depoimento muito bonito no final do livro da Priscila e um depoimento do André também. Recentemente eles estiveram aqui na Comissão de Anistia da Assembleia Legislativa procurando transmitir a visão de uma criança acerca da clandestinidade, da prisão do pai. Então acho que é algo tudo muito marcante. Então esse livro é um livro que eu procuro resgatar a minha história política. Antes do golpe, eu fui, como disse aqui o Guru, presidente da União Nacional dos Estudantes há muito tempo, antes do golpe militar. Só para vocês terem uma ideia, eu tive com o então presidente Jânio Quadros 3 dias antes do golpe, e ele deixou os 3 ministros militares na porta para receber o presidente da UNE. O presidente da UNE era ele. Então, depois, quando ele renuncia, eu transfiro a sede da UNE para o Rio Grande do Sul e lá, junto com o Brizola, falo pela rede da legalidade. Então, enfim, com isso aí eu terminei me tornando uma pessoa muito visada. No Rio, naquela época, e eu coloco isso no livro também, tinha slogans assim: já matou o seu comunista hoje? Era um grau de radicalização política muito grande. Em alguns lugares do Rio tinha lista daqueles que eram para morrer. Brizola, Arraes, Aldo Arantes e outros, enfim, eu lembro desse. Ou seja, havia um clima, digamos assim, de uma radicalização política muito grande e eu era uma pessoa muito visada. Quando veio o golpe militar, eu saio do Brasil, com a Dodora, aí tem toda a peripécias que o livro vai contar, coisas interessantes. Passo um tempo no Uruguai, lá nasce o meu primeiro filho, o André, que hoje é diretor de esporte de alto rendimento do Ministério do Esporte. Meus filhos, assim, um foi para a área do esporte, outro para a área da cultura, a militância mais direta com o pai. Todos são solidários, digamos assim, estão presentes na luta, mas numa atitude mais reservada, certamente fruto das dificuldades que a família teve, a mãe e o pai. Mas então eu conto nesse segundo momento da minha vida, da nossa vida, eu conto a clandestinidade, a prisão. Eu passei 11 anos na clandestinidade, fui preso 2 vezes. A primeira vez nós morávamos no interior de Alagoas, fazendo trabalho com os camponeses. Eu fui um dos fundadores de Ação Popular. Por sinal, o lançamento desse livro tem a ver com os 50 anos da fundação de Ação Popular. Eu era de Ação Católica e tem toda uma evolução político-ideológica que resultou no surgimento de Ação Popular. E aí, então, eu vivo durante 11 anos na clandestinidade, sou preso 2 vezes. A primeira vez essa, que a Dodora foi presa comigo, as crianças. Depois sou preso na chamada queda da Lapa. Eu já era dirigente do PCdoB, 3 companheiros foram assassinados, vocês provavelmente conhecem essa história. Aí vem a luta pela anistia. A Dodora, inclusive, teve um papel destacado na luta pela anistia. Ela foi fundadora do Comitê Brasileiro pela Anistia, não só pelo marido que estava preso, mas ela se vinculou e até hoje é uma grande lutadora em defesa dos direitos humanos. E então, com a anistia, eu saio, sou parlamentar, 4 mandatos, eu exerci um mandato, 4 mandatos, fui deputado constituinte. E depois,
cheguei à conclusão que não dava mais para ser deputado, até por uma razão que eu vou falar a seguir, que é o problema do financiamento privado de campanha. Você está se tornando impraticável uma pessoa que tem compromissos políticos e sociais ser eleito parlamentar no Brasil. É uma coisa absolutamente... Muitas pessoas, muitos políticos, quer dizer, se distanciam do processo eleitoral porque se veem inviabilizados. Porque ou você se submete ao poder do dinheiro, ou você não tem dinheiro para fazer campanha. É o que aconteceu comigo. Então, eu conto tudo isso aí em função desse momento em que eu me distanciei. Eu passei a me ligar à questão do meio ambiente. E aí eu procuro, digamos, é isso que o Moro falou, eu procuro então vir para o momento presente. Aí na parte final do livro eu procuro discutir a questão ambiental, procurando desenvolver um conceito do que eu chamo aí de desenvolvimento sustentável soberano, em que é exatamente uma visão que faz o meio ambiente, coloca o meio ambiente como parte estruturante da formação econômico-social. Eu acho que o grande problema que tem no tratamento do meio ambiente, ou é o desconhecimento da importância que o meio ambiente tem. O meio ambiente ele é um elemento que diz respeito ao futuro da humanidade. Portanto, nós temos que saber preservar. Tem civilizações que simplesmente foram extintas em função da degradação ambiental. Mas, por outro lado, evidentemente, na relação entre a questão ambiental e os homens, é claro que prevalece os homens. Mas essa relação dialética, essa visão da questão ambiental como parte estruturante de um projeto de desenvolvimento, é a visão que eu defendo. Portanto, contra uma visão desenvolvimentista que não valoriza a questão ambiental, mas também contra uma visão preservacionista, um santuarista que coloca a questão ambiental de tal forma que paralisa o processo, senão não vê o conjunto das questões e a necessidade de encará-las na sua complexidade. Essa questão, inclusive, vai tornar muito presente, porque a Marina é candidata aí, entende? A grande mídia está colocando ela como uma grande líder da oposição, e, portanto, essa questão vem à tona, e eu acho que é um momento oportuno, inclusive, de um debate mais profundo acerca dessa questão. Mas aí eu debato também a questão do socialismo, não é? A crise do socialismo, a visão que nós tínhamos, que no fundo uma das razões que nos leva a compreender que a crise do socialismo se deu, é claro que tem fatores mais profundos, mas um dos elementos que nós consideramos é a visão dogmática, a incapacidade de dar resposta aos problemas que surgem. Essa foi, na nossa opinião, uma das causas da crise do socialismo, e foi também uma das causas que impediu que os partidos comunistas, os partidos socialistas, tivessem uma maior sintonia com a sociedade. Quer dizer, em função disso, eu procuro exatamente refletir as lições do socialismo, inclusive mostrando que o socialismo, se ele tem leis gerais, mas ele tem uma fisionomia de cada país. Ele diz respeito à situação econômica, social, cultural e diz respeito à alma de cada povo. Não há como você pensar num projeto de um país se você se distancia, você se apega a modelos livrescos, né? Então essa eu acho que é uma lição importante, que no fundo é o resgate de uma visão dialética. Então toda essa visão unilateral, ela é antidialética, ela é contrária à realidade objetiva. Então aí há toda uma reflexão sobre a questão ambiental. E eu procuro também analisar sobre a questão do socialismo disso. E eu procuro analisar também a luta democrática dos dias atuais. Porque, na verdade, a avaliação que eu faço, o livro coloca, eu acho que nós iniciamos, digamos assim, uma nova etapa na vida brasileira com a eleição do presidente Lula. É claro que tem problema, não existe governo que não tem problema, mas o fato objetivo é que as medidas que foram adotadas criou uma nova situação no Brasil. Uma nova situação. Hoje o Brasil tem, digamos, milhares, mais de 30 milhões de pessoas foram retiradas da linha da pobreza, né? Enfim, tem uma série. Hoje o país é um país respeitado no mundo, mas, evidentemente, a avaliação que eu tenho e as manifestações de junho mostram que, na medida em que a sociedade avança, ela exige maiores avanços. Então, as manifestações de junho são demonstrativas de que os avanços que foram feitos, quer dizer, significaram progresso, mas a sociedade quer mais avanço na área da educação, da cultura, na área da saúde, na questão do transporte urbano, da mobilidade urbana. Agora, uma questão que vem com muita força é a questão exatamente da luta contra a corrupção, que coloca na ordem do dia a questão da reforma política. Então,
sobre isso, exatamente como o Moro disse, vamos então nos aproximar de uma discussão mais concreta. Então eu trato dessa questão, assim, rapidamente, mas é o problema da reforma política. E essa minha sintonia com a reforma política, eu como deputado federal trabalhei muito essa questão, e quando foi eleito o atual presidente da OAB, quer dizer, Marcos Vinícius, discutimos exatamente a importância da OAB dar continuidade a algo que é da história da OAB, que é a luta pela democracia. Tem uma parte do livro que eu não sei se eu já comi, bom, o Moro, como leu o livro, já sabe, que é um preto de gratidão que eu tenho à OAB. Porque quando eu estava preso, torturado, a doutora procurou o Fauro. Exatamente, deu a ele uma carta de denúncia de tortura feita por mim, pelo meu amigo, ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Haroldo Lima. Eram 2 cartas de denúncia de tortura. E o Fauro, o presidente da OAB Fauro, na atitude corajosa e na tradição histórica da OAB de lutar intransigentemente pela democracia em defesa dos direitos humanos, ele conseguiu do Globo, e aí está também a página do Globo em que foi divulgado, que se divulgasse pela primeira vez no Brasil denúncia de tortura feita por preso político. Não é denúncia de tortura denunciada por outro que estava no exterior. Denúncia feita por preso político que continuava na cadeia. Isso teve uma repercussão muito grande, e eu cito aí um determinado momento em que o Marinho, filho, não pai, ele telefona para o Dr. Fauro e diz: Dr. Fauro, criou uma crise política. Os militares estão querendo se manifestar de forma contundente, considerando que foi um absurdo essa publicação, essa carta de denúncia de tortura no Globo. O que eu faço, Dr. Fauro? Fauro, então, corajosamente e tranquilamente, era o jeito dele, diz: diga aos militares que eu sou responsável. A responsabilidade não é do senhor, não é do Globo, é minha. Ao que ele respondeu: mas, doutor, isso pode trazer graves problemas. É isso que eu quero. Diga que a responsabilidade é minha. E aí ele comenta na entrevista que deu, nada mais foi dito sobre o assunto. Então, com isso, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, historicamente, a OAB sempre jogou o papel de vanguarda na luta democrática. Lutou também na questão das diretas já, né? Lutou na questão do impeachment do Collor. E na discussão nós dizemos o seguinte: pô, nós temos que, a OAB tem que resgatar qual é a mais importante luta democrática desse momento. E a mais importante na avaliação da OAB é exatamente a reforma política. Que a reforma política, na verdade, é a mãe da reforma. Ou se consegue fazer uma reforma política que amplie o processo democrático, ou todas as outras questões estarão dificultadas, né? Então foi constituída, logo depois da posse da atual gestão, uma comissão de mobilização pela reforma política, que foi indicado César Brito, ex-presidente da OAB, uma pessoa excelente, uma pessoa determinada, corajosa, um democrata, e eu fui eleito secretário da Comissão Nacional da OAB. E nós partimos para refletir, para analisar, quer dizer, quais eram as causas dessa crise de representação que se expressou de forma tão contundente em junho, nas manifestações que ocorriam em junho. Mas era qual? O que era, digamos assim, que levava a esse processo de corrupção eleitoral de forma tão grotesca e que, na verdade, levava a uma rebeldia da sociedade. A sociedade começou a se rebelar. Inclusive o fato de que a invasão de Câmara de Vereadores, de Assembleia, mesmo do Congresso Nacional, é indicativo disso. Já não há mais respeito a essa representação. A sociedade considera que esse tipo de estrutura política não atende às aspirações da grande maioria da sociedade. Começamos, então, a refletir quais seriam as causas. Até porque uma entidade que partilhou conosco esse processo, nós ficamos 6 meses, eu fiquei 6 meses debruçado sobre essa questão para formular o projeto que hoje a OAB está exatamente discutindo, está levando à sociedade. E então surgiu uma coisa: uma da entidade era o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. E a gente dizia: o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, ele combateu as consequências da corrupção eleitoral. Exatamente para prender uma pessoa que corrompeu e tal. Mas isso aí não resolveu o problema.
Porque a questão não é a consequência, é a causa. O que é? Enquanto você não vai na causa e resolve o problema, a causa não tem, a consequência ela continua, porque o sistema que produz aquilo continua existindo.